Bom dia, Júnior. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa restrição não deve vingar porque, primeiro, os conservadores precisam ter maioria na Comissão de Constituição e Justiça, que é a segunda comissão pela qual vai passar esse projeto. Só para todo mundo em casa entender, esse projeto vai ser votado na próxima quarta-feira na Comissão de Família. E nessa comissão, os conservadores têm maioria. Foram eles que ressuscitaram um projeto que era do deputado federal Clodovil Hernandes, estilista, apresentador famoso no Brasil, já falecido, e o projeto dele ia justamente no sentido contrário. Enquanto não havia nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre permitir uniões homoafetivas, o deputado tentou fazer isso pela Câmara e não conseguiu. Agora o projeto dele foi desvirtuado e a proposta é justamente a contrária. É a proibição de casamentos homoafetivos. Na próxima quarta-feira tem a votação do projeto na Comissão da Família, onde os conservadores são maioria, e depois ainda tem que passar pela CCJ, que é a comissão mais importante, a Comissão de Constituição e Justiça. E depois de votado nessa segunda comissão, isso é em caráter conclusivo, significa que essa matéria não passa pelo plenário da Câmara dos Deputados. Ela vira lei direto. Em uma das comissões, conservadores têm maioria, mas na outra comissão eles não têm. O segundo problema é que esse projeto é considerado por muitos, inclusive pelo Ministério Público Federal, que já pediu seu arquivamento no último final de semana, inconsto porque a Constituição, de acordo com a leitura do Supremo Tribunal Federal, feita em 2011, considera que a união homoafetiva é uma união que forma núcleo familiar como qualquer outra união, como um casamento entre homem e mulher. Significa que a leitura dos guardiões da Constituição, do Supremo Tribunal Federal, quer gostem deles ou não, é de que esse casamento não é proibido, que a Constituição permite. Para alterar a Constituição, aí os conservadores teriam que apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Um projeto de lei não é suficiente para alterar esse entendimento. Por quê? Porque um PL, um projeto de lei, é uma lei infraconstitucional, está abaixo da Constituição, que é a Carta Magna, é a lei maior do Brasil. Significa, então, que mesmo que esse projeto passasse pelo Congresso Nacional, ele não valeria, porque o entendimento dos guardiões da Constituição, lá de 2011, há 12 anos, é que a união homoafetiva é uma união no Brasil que considera um núcleo familiar. Então, essa é uma batalha praticamente perdida pelos conservadores. Para que serve essa briga na Câmara dos Deputados? Para angariar votos tanto para a direita quanto para a esquerda. Os conservadores, os pastores, como nós vimos na semana passada, falam para o seu público contra o casamento homoafetivo, e os que defendem a causa LGBT falam a favor do seu público. Isso faz o quê? Com que eleitores se mobilizem em torno desses dois polos. Agora, efeito prático não vai ter nenhum. Vamos lembrar que nós temos no Brasil, todos os anos, cerca de 7 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo, e já são ao todo mais de 80 mil. Essa é uma realidade hoje impossível de ser alterada, Júnior e Kátia. Agora, mudando um pouco de assunto, o que a gente pode esperar nesta semana de mudança no comando do Supremo Tribunal Federal, também da escolha de quem vai chefiar a Procuradoria-Geral da República? Pois é, Kátia, o presidente Lula tem uma cirurgia marcada para a próxima sexta-feira, a cirurgia que ele vai fazer para tentar corrigir uma artrose no quadril, e a partir de então ele vai ficar de repouso, deve ficar mais ou menos uma semana, pouco menos que isso, sem despachar, e logo na sequência começa a despachar do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial. Antes disso, há prazos correndo. Por exemplo, na próxima terça-feira, o Supremo Tribunal Federal terá um novo presidente, que é o Luiz Roberto Barroso, que vai assumir o lugar da ministra Rosa Weber, que se aposenta no dia 2 de outubro. Na vaga dela, precisa entrar uma outra pessoa. E o Lula está agora no dilema da indicação, porque qualquer indicação feita por Lula no Supremo Tribunal Federal não significa que vai ser um ministro de esquerda ou um ministro de direita, mas reequilibra as forças dentro do Supremo Tribunal Federal. Assim como em qualquer instituição, dentro do STF, há grupos que votam por afinidade. Por exemplo, nós temos Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, Edson Fachin, no mesmo grupo que Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça no grupo dos conservadores, ao qual se uniu Zanin, e que muita gente estranhou, mas de fato, originalmente, ele tem ideias que são conservadoras, mas também tem um elo com Lula. É uma forma de Lula se aproximar desse grupo dentro do Supremo Tribunal Federal, e uma nova indicação também reequilibra essas forças e a influência do presidente dentro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se ele indicar Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, o grupo de Alexandre de Moraes fica mais forte, porque eles têm afinidade de ideias
ideias e devem votar juntos. Mas não significa que Alexandre de Moraes terá uma influência maior em relação a Lula, porque Flávio Dino é ligado a Lula e será ligado a Alexandre de Moraes, ou seja, o presidente vai criando elos dentro do Supremo Tribunal Federal, embora não necessariamente garantam votos que sejam alinhados com a esquerda, como mostrou a indicação de Cristiano Zanin. Na Procuradoria-Geral da República, que vários nomes também estão sendo avaliados pelo presidente Lula, é mais ou menos a relação. Qual que é a PGR, a comando do Ministério Público Federal que o presidente Lula quer, de acordo com o que eu tenho conversado com as fontes? É um parecido com o de Augusto Aras, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O que Augusto Aras fez? Praticamente matou a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato deixou de existir como força-tarefa como ela existia antes, depois da entrada de Augusto Aras. E por que Lula não fica, então, com Augusto Aras? Porque ele é um indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai ter que encontrar alguém com o mesmo perfil, que é o perfil que ele quer, e que não seja Aras. É aí que entram as pessoas que pertencem ao mesmo grupo que esse procurador, que também deixa o cargo agora, na terça-feira. Na verdade, ele quem deixa o cargo na terça-feira será assumido pela subprocuradora, que pela lei, pela regra, tem que ser ela a assumir caso não haja um indicado. E a posse do novo presidente do STF é na próxima quinta-feira, mas Lula ainda tem um prazo até 2 de abril para indicar um novo ministro do STF. Ele pode ignorar ou protelar o segmento em relação a esses prazos? Pode. E aí, interinamente, alguém fica respondendo. Ele não precisa ser pressionado em função do prazo, mas o ideal é que ele tome essa decisão o quanto antes. Pode ser que alguma delas fique para depois da cirurgia, ou seja, para o início de outubro e não para esta semana, que é a última de setembro. Obrigado, Edilene Lopes falando direto de Brasília. Ela volta daqui a pouco.